Quando o mundo grita do lado de fora da janela da sua alma, quando os números, os boletos mensais e a ansiedade sobre o amanhã pesam sobre esses ombros frágeis, eu estou aqui. Eu não fico de longe observando a sua dor. Eu estou presente na própria batida dolorosa do seu coração, no próprio suspiro cansado que você exala. O que você vê quando olha para a carteira vazia ou para os limites de cheque especial que se acumulam. Você vê escassez, vê insegurança, vê a escuridão de um futuro incerto. Mas se você olhar através dos meus olhos, verá uma porta prestes a se abrir, um novo capítulo que eu mesmo já escrevi com a tinta da graça. Não deixe o medo material ofuscar a luz da fé que você trabalhou tanto para manter. Você deve entender que cada fio de cabelo da sua cabeça já foi contado por mim, quanto mais as necessidades essenciais nesta vida passageira. O mundo frequentemente ensina que o valor de uma pessoa está no que ela possui, que a paz de espírito é proporcional ao saldo na conta bancária. Mas eu lhe digo que isso é uma mentira do príncipe das trevas, aquele que sempre quer usar o fardo material para acorrentar os pés que foram criados para caminhar na liberdade dos filhos de Deus. Eu vejo através das noites em que você fica acordado, das vezes em que você conta e reconta aquelas moedinhas solitárias, com o coração cheio de pena dos seus entes queridos, que dependem de você. Essa ansiedade não é um pecado. Ela é o grito de socorro da natureza humana diante da incerteza da vida. No entanto, quando essa preocupação se torna um muro que o separa da confiança no Pai, é o momento em que você precisa colocar esse fardo aos pés da cruz. Ouça as minhas palavras, olhe para as aves que voam no céu. Elas não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. E, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? A dúvida dentro de você levanta a voz, perguntando como essas palavras podem pagar todas as dívidas que o cercam. Deixe-me dizer a você, a libertação nem sempre vem da maneira que você espera, nem sempre é uma chuva de notas de real caindo do nada. A verdadeira libertação começa quando você abre mão do controle, quando você para de se considerar o único a carregar o mundo inteiro nas costas. Existem tesouros que você nunca viu porque os seus olhos estão sempre olhando para baixo, ocupados procurando pedaços de papel e esquecendo de olhar para a fonte de toda a abundância. Você se pergunta como vai se virar, enquanto eu sou aquele que criou todas as coisas, aquele que mantém as estrelas em órbita e controla o fluxo dos vastos oceanos. Será que para mim a sua pequena dificuldade financeira é algo impossível de resolver? Lembre-se, quantas vezes você chegou a um beco sem saída, quantas vezes pensou que iria desmoronar por causa da escassez, mas no final, de uma maneira milagrosa, uma porta se abriu. Uma mão se estendeu e você continuou a sua jornada. Isso não é coincidência, é graça. E essa graça nunca se esgota, apenas a sua fé é que frequentemente diminui. No fundo, o seu medo da pobreza é, na verdade, o medo do abandono. Você teme que, sem dinheiro, perderá a proteção, o status, o respeito dos outros. Mas eu afirmo que quem está em mim nunca é um miserável, mesmo que não tenha um único centavo nas mãos. As riquezas que você deseja são apenas coisas externas, são os meios e não o fim da existência. Quando você coloca o mundo material no altar da sua alma, você o transforma no ídolo de Mamon. E um ídolo nunca traz paz. Ele apenas exige que você sacrifique mais, se preocupe mais. Comece de novo a partir do silêncio. Nesse silêncio, ofereça a mim as suas dívidas, as contas de consumo, os planos fracassados. Imagine que você o está colocando nas minhas mãos, as mãos que suportaram as marcas dos pregos para provar o amor infinito por você. Quando você me entregar o seu fardo, eu o receberei. Não há fardo grande demais para aquele que carregou os pecados da humanidade em seus ombros. A ansiedade financeira é essencialmente uma forma de desconexão entre a alma e a fonte eterna. Muitas vezes a mente é tão sitiada por números secos que esquece que este mundo não é governado pelo acaso, mas por uma ordem divina e cheia de sabedoria. Nessa ordem, a provisão de Deus nunca é deficiente. Apenas a visão da humanidade é que se estreita por necessidades instintivas. Neste momento, enquanto a mente se volta para as dívidas e o peso do dinheiro, para um momento para sentir a minha presença envolvendo este espaço. Eu não falo com a mente que está cheia de cálculos.
Eu falo com a alma que anseia pela verdadeira liberdade. A liberdade não começa com ter finanças suficientes para pagar todas as dívidas, mas começa com a percepção de que a existência de uma pessoa não é definida pelo que ela deve. O mundo pinta um quadro duro onde quem tem muito é respeitado e quem passa necessidade é marginalizado. Essa é a linguagem da escuridão, a linguagem da divisão e separação. Mas no meu reino, a medida de valor é a pureza de intenção e a fidelidade no uso do que foi dado. Quando você está passando por necessidades, isso não é um sinal de abandono, mas uma temporada de silêncio para que você aprenda a depender inteiramente da vontade de Deus. Não tema a pobreza, pois nela você aprende a confiar no invisível em vez de depender de pedaços de papel visíveis. Lembre-se das minhas palavras. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esta frase não é uma teoria vazia para confortar, é uma verdade que governa a vida se você tiver coragem de vivê-la. Há momentos em que a escassez financeira acontece como uma purificação da alma, removendo os desejos vãos que você impôs a si mesmo. As pessoas geralmente acumulam não por necessidade real, mas por medo do futuro. Esse medo é como uma algema que o prende à roda da possessão, tornando a alma pesada e cansada. Olhe para as flores silvestres na natureza ao seu redor. Elas não trabalham, nem tecem. Contudo, nem mesmo o rei Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como uma dessas pequenas flores. Porque você duvida do cuidado daquele que criou o próprio ouro nos seus pulmões. Se eu lhe dei a vida, será que não lhe darei os meios para sustentá-la? A falta de confiança é a maior barreira que impede o fluxo da provisão de chegar até você. Quando você abandonar o medo, começará a ver as oportunidades que antes, na cegueira da ansiedade, você perdeu. Há portas que se abrem bem no momento em que você parece estar mais desesperado. Há ajuda vinda de lugares que você não espera, e há reviravoltas milagrosas em situações que você considerava impossíveis. Eu sou o Senhor do tempo e do espaço. Eu posso reverter as situações mais difíceis para transformá-las em testemunhos da minha glória. Não olhe para a conta que está esvaziando, mas olhe para a mão invisível que continua a sustentá-lo todos os dias. Deixe de lado as ansiedades sobre o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O fato de você se apegar à preocupação com o amanhã apenas consome a energia necessária para caminhar na paz de hoje. A minha compaixão por você nunca muda. Quer você esteja no auge da abundância ou no fundo da miséria. O que eu quero ver em você é a tranquilidade de um filho que confia absolutamente no Pai misericordioso. Quando você carrega tudo sozinho, torna-se pequeno e frágil diante das tempestades da vida. Mas quando você coloca todo o fardo nas minhas mãos, você se torna forte porque está se apoiando no poder infinito do Criador. Aprenda a viver cada dia como um ato de entrega, começando por oferecer a mim as suas preocupações financeiras como uma oferta de fé. Não tenha medo, pois eu venci o mundo e tudo o que pertence ao mundo está sob o meu controle. A libertação que você procura está próxima. Mantenha a fé firme e espere pacientemente em arrependimento e oração. Eu sei que esperar é a coisa mais difícil para o ser humano. Você quer que tudo seja resolvido imediatamente, quer que as contas sejam pagas da noite para o dia. No entanto, a graça geralmente não funciona no ritmo humano, mas no ritmo do crescimento espiritual. Enquanto você espera pelo alívio financeiro, eu estou moldando a sua paciência, a sua humildade e o seu discernimento. Você aprenderá que a felicidade não reside na quantidade de riqueza, mas na leveza de quando a alma se liberta da dependência material. Quando você aprender a viver plenamente mesmo em tempos de escassez, você se tornará uma pessoa verdadeiramente livre, não mais dominada pelos altos e baixos das circunstâncias. Essa é a verdadeira riqueza que desejo conceder a você. Uma riqueza que não pode ser roubada por nenhuma crise econômica. Ore sem cessar, não com apelos desesperados, mas com a alma aberta para receber a minha orientação. A cada passo, ouça a voz mansa e suave dentro de você. A voz que guia para decisões sábias. Eu não lhe darei dinheiro fazendo milagres sem sentido, mas lhe darei a sabedoria para administrar o que você tem e a clareza para reconhecer novas oportunidades.
Você perceberá que, a partir das coisas mais simples, se feitas com confiança, criarão grandes mudanças. Todos os recursos necessários para a sua vida já estão no meu plano. Você só precisa caminhar sob a orientação da fé, sem olhar para trás para os medos do passado. A libertação está chegando não como uma tempestade, mas como um amanhecer silencioso que dissipa a escuridão. Mantenha a sua alma sempre voltada para a luz. Não deixe que a ganância, a inveja ou o ressentimento poluam o solo da alma onde plantei as sementes da esperança. Uma alma pura é um imã que atrai bênçãos. Quando você vive com bondade, honestidade e cheio de compaixão por aqueles ao seu redor, mesmo em meio à necessidade, você está abrindo canais para que a minha graça transborde em sua vida. Lembre-se de que o que você dá de coração, seja material ou emocional, voltará para você multiplicado de maneiras que você não pode imaginar. O mundo retém para perder, mas o meu reino doa para receber valores eternos. O despertar da alma começa com a compreensão de que todas as riquezas desta terra, do ouro aos bens tangíveis, são apenas sombras passageiras da glória eterna. Quando a ansiedade por dinheiro o cerca, é o momento em que você está olhando o mundo pelos olhos de um viajante perdido, esquecendo que o destino final é a comunhão perfeita com o Criador. Olhe fundo dentro de si e você verá que o medo da escassez na verdade decorre da falta de fé no amor que eu tenho por você. Eu lhe dei a vida, um presente mais precioso do que qualquer tesouro neste mundo. Então, por que eu deixaria esse presente desaparecer por causa de preocupações fúteis? Abandone os cálculos egoístas. Quando você está ocupado contando as moedas que têm o que faltam, você se coloca na gaiola da limitação. A libertação não vem de quanto mais você possui, mas do quanto de confiança você entrega. Os mais ricos no meu reino não são aqueles que possuem muito dinheiro, mas aqueles que têm a alma leve, não limitados pelas correntes da possessão. Mesmo sem nada nas mãos, eles ainda se sentem completos porque possuem totalmente o amor e a proteção de Deus. Todo o fardo financeiro que você carrega é, na verdade, um convite para você se aproximar da fonte de toda a abundância. Não veja isso como uma punição, mas como uma curva necessária na jornada da fé. Neste momento, aprenda a praticar a humildade. Quando você se curvar diante da santa vontade, verá que as suas reais necessidades são sempre atendidas de forma milagrosa. Eu não lhe prometo uma vida sem dificuldades, mas prometo que, em toda tribulação, eu sempre estarei lá para carregar o peso com você. Quando a ajuda vem do céu, ela não o torna orgulhoso, mas o torna mais profundo e mais bondoso. Observe como você está gastando e usando o que tem. Será que isso é uma administração sábia ou é a dominação de desejos fúteis? A libertação do fardo do dinheiro começa dominando os próprios desejos. Quando você deixar de ser escravo do glamour do mundo, verá que é mais rico do que nunca. Essa abundância não é medida por números, mas pela paz de espírito. Viva com simplicidade, sinceridade e confiança. O que você precisa, eu fornecerei no momento certo e da maneira certa, para que você não apenas sobreviva, mas também possa espalhar o meu amor aos outros. Todas as dívidas com as quais você se preocupa estão sob a minha providência. Não use a escuridão de ontem para encobrir a luz de amanhã. Cada dia é uma nova página que eu quero que você escreva comigo. Se hoje você não vê uma saída, é porque eu estou preparando o caminho, organizando as peças para que, no momento certo, a libertação seja completa e cheia de glória. Persevere na oração. Não ore apenas para exigir, mas ore para ouvir. Quando a sua mente estiver quieta, você ouvirá a minha voz instruindo os passos necessários, as decisões sábias para escapar do ciclo da necessidade. Não deixe que o seu coração seja abalado por fofocas ou pressões da sociedade ao redor sobre o sucesso. O mundo honra aqueles que acumulam, mas eu honro aqueles que sabem compartilhar. Quando você supera as próprias preocupações para ajudar outra pessoa, mesmo que seja um pouco, você ativa um poderoso fluxo de graça. Essa é a regra do reino onde eu habito. Dei, e vos será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Teste as minhas palavras, não com cálculos, mas com a generosidade de um coração grato. A ansiedade financeira seca o solo da sua alma. Regue-o com esperança. Olhe para a frente com a convicção de que eu sou o Senhor de todas as coisas. As dívidas, os compromissos, as dificuldades atuais,
são apenas pequenos testes em comparação com o poder da ressurreição que eu realizei. Será que aquele que derrotou a morte se renderia aos números sem alma deste mundo? Coloque a sua confiança em mim completamente. Quando você não olhar mais para a dificuldade, mas olhar para o doador de todas as coisas, o fardo ficará mais leve e você se encontrará fluindo na graça. Nunca desista da esperança. Mesmo nas piores circunstâncias, a clareza e uma nova direção estão sempre disponíveis para aqueles que me buscam de todo o coração. A libertação não é apenas uma mudança financeira, mas uma profunda transformação no que você é. Quando você escapa do jugo do dinheiro, torna-se uma testemunha viva do amor de Deus. Você não será mais um escravo do material, mas uma pessoa livre, caminhando na luz da verdade. Acredite que eu estou agindo agora mesmo nos cantos mais ocultos do problema que você está enfrentando. Tudo está em minhas mãos. O que você perdeu, o que você deve, a dor que você sofre por causa da falta, deixe-me resolver isso. Eu não apenas o livro do fardo, mas também restauro o que foi destruído. Contanto que você mantenha a sua conexão comigo e não afaste a sua alma da santidade, verá a glória de Deus se manifestar na vida cotidiana. Não desanime, porque a aurora da liberdade está próxima. Prepare a sua alma para receber as bênçãos que reservei para você desde antes da fundação do mundo. A verdadeira riqueza nunca torna a alma pesada. Anseie pelos tesouros eternos, os valores do amor, da bondade e da lealdade. Quando você ancorar o seu valor no meu amor, os fardos financeiros serão apenas pequenas partículas de poeira na jornada. Caminhe com a postura de um filho amado por Deus. Alguém protegido nos braços do Altíssimo. Tudo está sendo gradualmente reorganizado. A paz está chegando e o peso do dinheiro está sendo tirado de seus ombros. Em seu lugar, a leveza de uma alma livre. A tranquilidade diante das ondas ferozes da adversidade financeira não vem de possuir um escudo de prata e ouro, mas da firmeza da fé no Deus eterno. Quando você enfrentar os duros sistemas de avaliação de crédito do mundo, lembre-se de que o meu poder não é limitado por nenhum balanço contábil. Não deixe que o medo da falta silencie a voz da alma, porque quando você tem medo, você inadvertidamente deixa a escuridão obscurecer a luz da esperança que acendi na vida de cada pessoa. A verdadeira libertação não é apenas o dinheiro preenchendo as lacunas da dívida, mas a sua alma sendo aliviada do fardo do apego e da obsessão material. Imagine um campo onde as sementes estão brotando silenciosamente sob o solo seco. Você não pode ver a vida se movendo, mas ela ainda está lá, ainda crescendo sob o cuidado do orvalho celestial. A sua vida também é assim. As soluções para a sua falta financeira estão brotando sob a minha providência. Embora num momento você veja apenas um pedaço de terra rososa, não se desespere apressadamente, não seja impaciente procurando atalhos errados. Pois eu sou aquele que vai adiante e abre o caminho para os justos. Todos os caminhos que levam à verdadeira prosperidade devem passar pela porta da sinceridade e da retidão. Nunca troque a dignidade de uma alma nobre pelos ganhos temporários que o mundo desenha. Eu entendo cada batida dolorosa do seu coração quando a preocupação com o amanhã pesa. Eu sei quantas vezes você se perguntou silenciosamente se os seus sacrifícios realmente trazem resultados. Nesses momentos, retorne à quietude da oração. A oração não é para me convencer ou para mudar os meus planos de acordo com a sua vontade, mas para que você se sintonize com o fluxo da graça. Quando você coloca a sua vontade aos pés da cruz, é o momento em que começa a se libertar de correntes invisíveis. Quando você não exige mais um luxo excessivo, mas pede apenas o suficiente para cada dia, verá um milagre acontecer. A paz que vem de dentro o ajudará a ver oportunidades que você perdeu antes porque estava muito preocupado com a ansiedade. Muitos de vocês, quando caem na miséria, tentam virar as costas para mim, perguntando por que têm que suportar isso. Mas entenda que na escassez você tem a oportunidade de reconhecer valores mais duradouros do que o dinheiro. O afeto da família, a empatia pelos que sofrem e o apreço pelas pequenas coisas. Quando você não for mais impulsionado pela ganância, se tornará um administrador fiel do que um líder, seja muito ou pouco. Um coração aberto que sabe compartilhar, mesmo quando resta apenas o último pedaço de pão, é o coração que abre as portas para que as minhas bênçãos infinitas sejam derramadas. Eu não falo com você com palavras que prometem riqueza terrena.
Eu falo com um compromisso de uma vida plena onde todas as necessidades essenciais serão atendidas da melhor maneira para a sua jornada de salvação. Olhe para a minha criação neste universo. Todas as coisas operam de acordo com as leis da harmonia e da ordem. Porque você acha que a sua vida é uma exceção fora dessa providência? Os seus problemas financeiros são, em última análise, apenas peças em um quadro maior que estou pintando. Às vezes, ter que passar pela escuridão da escassez é a maneira de você se livrar de hábitos errados, desperdícios ou decisões imprudentes que você tomou no passado. Aceite esta purificação como uma oportunidade de recomeçar com uma base mais sólida. Não tenha medo, pois depois de passar por este teste com fidelidade, você se verá mais forte, mais maduro e cheio de uma sabedoria que o dinheiro não pode comprar. Eu digo que o fardo do dinheiro está prestes a ser retirado, mas essa é a libertação para aquele que está pronto para abandonar o seu ego egoísta. Entregue todas as suas preocupações a mim. Imagine que cada dívida, cada medo é uma pedra que você está carregando nas costas. Deixe-me ajudá-lo a tirar cada uma dessas pedras. Eu não apenas removo o fardo, eu também o substituo pela paz interior. Uma riqueza que não é corroída por traças, não é levada por ladrões, nem perde o valor diante das flutuações do mercado. Quando a sua alma tiver essa paz, você verá que mesmo que o dinheiro não venha imediatamente, você ainda não se sentirá sofrendo. E a partir dessa serenidade, as soluções começarão a aparecer, os relacionamentos serão curados e os recursos virão naturalmente até você, como as águas encontram o seu caminho. Não deixe que as comparações com os outros causem ainda mais dor a você. O que você vê nos outros é apenas a aparência exterior. Você não vê as batalhas internas, os fardos ocultos ou as inseguranças que eles estão escondendo. Cada alma tem uma rota separada e a sua jornada é única no meu plano. Não inveja a riqueza dos ímpios, pois as riquezas deles são apenas flores que desabrocham pela manhã e murcham à tarde. Concentre-se em fazer o bem, viver fiel à sua consciência e manter a sua fé firme. Quando você viver na verdade, a verdade o libertará de todas as correntes do mundo material. Nos próximos dias, mantenha os olhos sempre voltados para a frente. Não olhe para trás para os erros do passado. Não culpe as circunstâncias. Cada decisão que você tomar hoje, se feita em oração e com boas intenções, será um tijolo que constrói um novo futuro. Eu lhe darei a sabedoria para identificar o que é uma ilusão e a coragem de fazer as mudanças necessárias. Lembre-se de que a libertação não é o destino, mas uma jornada comigo. Contanto que você não solte a minha mão, verá os seus ombros ficarem mais leves a cada dia e o seu coração será preenchido com uma nova esperança. Uma convicção de que a sua vida está sendo transformada de acordo com as melhores intenções de Deus. Todas as dificuldades são passageiras, mas o meu amor por você é eterno. Não deixe que nenhum número em um papel de dívida o faça duvidar disso. Levante-se, sacuda a poeira da ansiedade e continue caminhando na luz da confiança. O que foi perdido será compensado, o que foi quebrado será curado. E o fardo que você está carregando será completamente removido quando você realmente o soltar e deixar que eu o segure. Esta é a minha promessa, aquele que vê todas as coisas, aquele que o ama mais do que a sua própria vida. Fique tranquilo porque a sua vida foi colocada nos braços protetores do Altíssimo. A paz da alma não é uma mercadoria que possa ser comprada com dinheiro, nem é um estado alcançado quando os números nos livros de contabilidade se equilibram. A paz é uma graça, é o sopro do Espírito Santo no coração que se entrega totalmente. Frequentemente as dificuldades financeiras, as dívidas persistentes e a ansiedade sobre a luta diária pelo pão de cada dia são como chicotes invisíveis, mas cheios de compaixão, usados para despertar a alma da ilusão de valores fúteis. Eu vejo a aflição do coração quando a noite cai, quando cálculos secos cercam a mente e esgotam a vontade. Mas ouça a minha voz no silêncio da noite. Eu nunca abandono aqueles que estão sendo testados, e cada fardo que você carrega está sob a minha providência misericordiosa. Não olhe para a carteira vazia como se fosse o fim da presença de Deus nesta vida. Entenda que o mundo sempre opera de acordo com as leis da finitude, onde as pessoas veem apenas o que está bem diante de seus olhos. Mas para aqueles que pertencem ao meu reino, os olhos deles veem através da casca da realidade para ver a mão daquele que faz todas as coisas novas.
Quando você está no meio do redemoinho da dificuldade financeira, é exatamente quando você aprende a distinguir entre a necessidade e o luxo, entre a posse egoísta e a administração sábia. Essa purificação, mesmo que às vezes faça a alma doer, é necessária para se livrar dos fardos que você mesmo colocou sobre os seus ombros com desejos insaciáveis. Admire a minha criação na natureza. Os pássaros do céu não sabem como se preocupar, os lírios do campo não sabem fiar, mas eles ainda estão vestidos de cores brilhantes e totalmente nutridos. Se eu cuido daquelas criaturas inanimadas com amor incomensurável, será que eu viraria as costas para as almas que carregam a minha própria imagem? A ansiedade não pode torná-lo 1 centímetro mais alto, nem pode fazer uma moeda se tornar 2. Ao contrário, a ansiedade apenas desgasta a vitalidade e enfraquece a capacidade de ver as oportunidades que estou abrindo diante de seus olhos. Deixe de lado o medo do amanhã, pois o amanhã também tem as suas próprias preocupações, e eu preparei os recursos para esse dia agora mesmo. A libertação do fardo financeiro não é um milagre mundano onde você se senta quieto e espera por benefícios inesperados caírem. É a transformação na sua atitude e comportamento quando você começa a viver com honestidade, quando você trabalha com o espírito de servir em vez de lucrar, quando você sabe compartilhar o que tem, mesmo que seja pouco, é aí que as portas da graça começam a se abrir. Eu lhe dou mãos para trabalhar, uma mente para pensar e um coração para amar. Essas ferramentas, quando colocadas em minhas mãos, se tornarão os meios de criar riqueza de forma genuína e sustentável. Nunca procure atalhos por meio da injustiça ou engano, porque os resultados vindos da escuridão nunca serão sustentáveis e apenas deixarão um gosto amargo para a sua alma. Existem dívidas que não estão apenas no papel, mas em sua própria consciência. Viva uma vida justa, não devendo a ninguém nada a não ser o amor. Quando você se livrar da ganância e dos cálculos mercenários, descobrirá que a quantidade de dinheiro não é mais a única medida de sucesso. Uma vida livre da dependência material é uma vida mais rica do que qualquer um que possua o maior tesouro de ouro do mundo. A verdadeira riqueza é a paz, é a alegria de fazer o bem e a coragem de enfrentar qualquer adversidade com a convicção de que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca deixe a situação atual tirar a sua nobre dignidade. Quer você seja o chefe ou alguém que se endividou, você ainda é sempre o meu amado. Não deixe a sociedade defini-lo pelo valor das suas posses. A verdade é que o seu preço foi pago com o meu próprio sangue na cruz. Um preço mais alto do que todo o ouro e a prata deste mundo combinados. Quando você entender esse valor, não se sentirá mais inferior ou desesperado diante dos altos e baixos da vida. Mantenha a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque você entende que pertence a um reino onde não há falta, onde o amor é a moeda comum da vida eterna. Nos próximos dias, eu o guiarei por esses testes com uma sabedoria que você nunca conheceu. Ouça as sugestões da sua alma, a intuição que eu coloquei aí. Às vezes a libertação vem de uma decisão de cortar gastos, uma mudança na gestão, uma nova oportunidade de emprego que aparece no momento certo. Não ignore os pequenos sinais. Cada pequeno passo, se dado em oração e boa intenção, aproxima você da liberdade financeira. Persevere, não deixe a pressa arruinar o seu trabalho. As grandes árvores levam tempo para crescer e a estabilidade da sua vida também precisa de tempo para criar raízes profundas na fé. Abra os braços para receber o apoio das pessoas ao seu redor. Eu frequentemente uso as pessoas como instrumentos para conceder graças. Às vezes a ajuda vem de onde você menos espera através de corações bondosos que eu toquei. Não se faça em um falso orgulho. Saber aceitar ajuda quando necessário também é uma lição de humildade. Quando você receber, receba com gratidão. Quando você der, dê com generosidade. Essa é a circulação do amor de Deus neste mundo. O fardo financeiro será retirado não para que você desfrute de luxos egoístas, mas para que seja livre, sirva e testemunhe a minha glória. Quando você não for mais prisioneiro das preocupações financeiras, terá tempo e mente para se importar com valores mais elevados. O amor familiar, o cuidado com os menos afortunados e a construção de uma comunidade cheia de compaixão. Lembre-se de que tudo o que eu lhe dou tem um bom propósito.
Não deixe que a riqueza se torne seu mestre. Seja sempre um mordomo fiel das bênçãos que lhe confiei. Neste momento, coloque seu coração no silêncio absoluto. Deixe que as ansiedades sobre as dívidas, sobre o amanhã, sobre o futuro desapareçam como a neblina ao sol da manhã. Sinta o calor da minha presença ao seu redor. Eu estou aqui, tudo ficará bem. Você não precisa se preocupar excessivamente porque eu sou aquele que guarda e cuida de cada respiração sua. A liberdade está chegando e seus ombros logo estarão mais leves do que nunca. Continue confiando, continue orando e caminhe na esperança eterna. Eu estou sempre ao seu lado, acompanhando e sustentando você por todos os caminhos da vida. A liberdade financeira que eu prometo aos fiéis nunca se limita apenas a números adicionados a uma conta. É a liberdade de uma alma que se desfez do fardo do apego terreno. Uma mente que não é mais prisioneira do medo do amanhã. Muitas pessoas acham que quando tiverem dinheiro suficiente terão paz. Mas eu lhe digo que é a paz que vem de Deus a verdadeira fonte que cria a abundância na vida. Quando você me coloca no centro de cada decisão, quando permite que a minha sabedoria guie a maneira como usa as poucas moedas de real, você verá uma operação maravilhosa da graça. Você não precisa se preocupar como os pagãos, que passam a vida inteira acumulando sem saber a quem pertencerão amanhã. Para você, cada dia é uma oportunidade de praticar a confiança absoluta e cada dívida que você tem que pagar é apenas um marco para testar a fé, não um muro que o separa do meu amor. Não deixe que a falta atual o faça duvidar da bondade do Altíssimo. Na história dos antepassados que me seguiram, quantos nunca passaram por necessidades, quantos nunca tiveram que enfrentar a incerteza. No entanto, é exatamente nas circunstâncias mais difíceis que a glória de Deus se manifesta da forma mais brilhante. Quando você está à beira do fracasso, quando todas as portas humanas se fecham, é então que eu abro caminhos que você nunca imaginou. A libertação não vem do acaso, mas da minha sábia providência para aqueles que sabem ser pacientes, esperando em espírito de oração e arrependimento. Mantenha sempre a sua alma pura. Não deixe que o ressentimento ou a ganância amancem a sua fé, porque um coração puro é um solo fértil para a graça brotar. Existem lições que só a pobreza pode lhe ensinar. É a lição sobre a moderação, sobre o valor das coisas simples e sobre a compaixão por aqueles que também estão sofrendo. Quando você sabe compartilhar, seja um pedaço de pão, um pouco de tempo, uma empatia sincera, você está quebrando as correntes do individualismo egoísta. O mundo ensina que o que é meu, mas o meu reino ensina que o que eu lhe dou é para que você se torne um canal que transmita amor aos outros. Quando você começa a viver com esse espírito, os fardos financeiros perdem o poder de esmagá-lo, porque a sua mente foi elevada a um novo nível, onde a riqueza não é mais o mestre, mas sim uma ferramenta para servir. Olhe para as dívidas que o afligem. Em vez de vê-las como monstros que corroem a vida, veja-as como desafios que precisam ser superados com gestão sábia e atitude reta. Eu não digo para você fugir de suas obrigações, mas para enfrentá-las com a postura de um filho de Deus. Não tome emprestado para coisas desnecessárias. Não viva uma vida de ostentação para agradar aos olhos dos outros. A simplicidade na vida é a chave para manter a alma livre. Cada vez que você rejeita um desejo fútil, está realizando um ato de libertação para a sua alma do domínio do dinheiro. A libertação que eu reservo para você também exige a sua colaboração, através do esforço no trabalho. Não seja preguiçoso, não espere por milagres sem derramar suor. Eu lhe dei saúde, talento e sabedoria. Esse é o capital mais precioso que nenhum ladrão pode roubar. Quando você se dedica ao trabalho, quando faz tudo com perfeição, mesmo as menores coisas, você está me glorificando. O verdadeiro sucesso não vem de truques espertos, mas da fidelidade aos princípios morais. Acredite que, quando você trabalha da maneira que eu quero, eu farei o seu trabalho dar frutos. As dívidas serão pagas, as necessidades serão supridas e a estabilidade retornará à sua família como o sol após a chuva forte. Nunca se esqueça de que tudo neste mundo é passageiro. Ouro ou prata, casas, fama desaparecerão com o tempo. Apenas o amor e os valores que você cultiva para a alma são eternos. Se você se preocupar demais em guardar dinheiro, perderá os verdadeiros tesouros no céu. Invista na caridade, em ajudar os pobres, em construir relacionamentos sinceros.
Ao fazer essas coisas, você está acumulando para si uma riqueza que nunca se esgota, uma garantia que este mundo não pode oferecer. Não deixe que a preocupação com dinheiro o torne egoísta, pois o egoísmo é o caminho mais curto para a pobreza espiritual. Nos próximos dias, pratique o hábito de ofertar. Não precisam ser grandes quantias, apenas um coração aberto. Quando você sabe compartilhar, está afirmando que não confia no poder do dinheiro, mas que coloca toda a sua fé em Deus. Esta é a mais forte declaração de fé que você pode fazer. Eu responderei à sua generosidade com abundantes bênçãos, não apenas materiais, mas também com paz de espírito, alegria na família e força para superar todas as dificuldades. Prove e veja se eu não abrirei as portas do céu para derramar bênçãos sobre você. A minha promessa é eterna e eu nunca falho com aqueles que me amam. A ansiedade é um inimigo da fé. Ela sussurra no seu ouvido que eu esqueci, que você está sozinho neste mundo cheio de incertezas. Mas rebata com as palavras da Bíblia Sagrada, com a convicção de que aquele que alimenta as aves do céu certamente não o esquecerá. Leia, medite, deixe que as minhas palavras penetrem profundamente em cada célula do seu corpo. Quando a minha palavra reinar em você, o medo desaparecerá automaticamente. Você se sentirá mais forte, mais firme e mais confiante para enfrentar qualquer situação. O fardo financeiro gradualmente se tornará passado, dando lugar a um futuro cheio da minha presença. Lembre-se de que toda crise carrega em si a semente do crescimento. Não se afunde em lamentações. Levante-se, sacuda a poeira e veja as oportunidades nas dificuldades. Eu sempre lhe dou a sabedoria para resolver os problemas. Basta que você peça com humildade e esteja disposto a ouvir as orientações, e eu iluminarei a sua mente. Mostrarei a você o que precisa ser mudado, o que precisa ser abandonado e o que precisa ser iniciado. Você não precisa se preocupar com o resultado final, pois esse resultado está em minhas mãos. A sua tarefa é apenas caminhar em obediência todos os dias. A libertação está se aproximando, assim como a aurora que aos poucos dissipa a escuridão. Prepare a sua alma para receber essa luz. Agradeça-me desde já, mesmo que aquelas dívidas no Serasa ainda estejam lá. A gratidão é a chave mestra que abre o tesouro da graça. Quando você agradece antes mesmo que o milagre aconteça, está provando ter uma fé inabalável, e essa fé fará maravilhas. Não tenha medo, não desanime, porque eu sou aquele que está com você do começo ao fim. O seu fardo já foi aceito por mim e você logo sentirá a leveza absoluta de uma alma livre. A paz que o mundo oferece geralmente se baseia nas colunas instáveis da prosperidade material, mas a paz que eu lhe dou se origina da rocha firme do amor de Deus. Quando as ondas ferozes da escassez financeira o cercam, a alma facilmente cai em um estado de desequilíbrio, como um pequeno barco no vasto oceano que não encontra um porto. Mas lembre-se de que, mesmo na tempestade mais terrível, eu continuo lá, não para adormecer no barco, mas para testar a resistência da sua fé. O fardo do dinheiro não é um destino cruel. É uma lição de entrega total. Quando você não tiver mais nada a que se apegar neste mundo, é exatamente então que você perceberá as minhas mãos o sustentando da forma mais clara possível. Deixe o seu coração se acalmar, livre-se dos cálculos exaustivos que esgotaram as suas forças durante todo esse tempo. Toda a riqueza deste mundo pertence ao meu Pai, aquele que criou os céus, a terra e todas as coisas. Se Ele lhe deu a vida, uma entidade mais valiosa do que todos os bancos e tesouros, Ele nunca deixará que lhe faltem os meios necessários para cumprir a sua missão. Você frequentemente se preocupa com os números, com os prazos e com as expressões, mas eu quero que você olhe para os valores eternos. A libertação que eu estou preparando para você não é apenas o pagamento daquelas dívidas, mas um renascimento na sua maneira de pensar. Você aprenderá a dominar a riqueza em vez de deixar que ela o domine. Quando você souber colocar tudo em seu devido lugar, o dinheiro se tornará um servo fiel, servindo aos propósitos sagrados, em vez de ser um tirano aprisionando a sua alma no calabouço da ansiedade. Reflita sobre as minhas palavras. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Este ensinamento não tem a intenção de dizer que você deva viver na miséria e na pobreza, mas é um aviso sobre a fragilidade das coisas visíveis.
Quando você se preocupa demais com dinheiro, está acidentalmente colocando a sua fé em coisas que desaparecem facilmente, em vez de colocá-la no ser eterno. A libertação está chegando a você através do reconhecimento desta verdade. Quando a sua alma for libertada da obsessão pela posse, você verá um derramamento de graça. Eu abrirei novos caminhos, novos relacionamentos e recursos nos quais você nunca pensou. Acredite que tudo está sendo arranjado para trazer o melhor benefício para a sua alma. A paciência na escassez é um nobre ato de adoração. Quando você mantém a bondade, honestidade e a esperança mesmo sem um único centavo nas mãos, está testemunhando a glória do reino de Deus. Não deixe que a miséria estreite o seu coração. Pelo contrário, deixe que ela expanda a sua empatia com as pessoas ao seu redor. Eu vejo cada esforço seu, cada gota de suor e também as lágrimas secretas, quando você tenta carregar a responsabilidade familiar. Eu nunca me esqueço desses sacrifícios. A recompensa para você não é apenas a futura abundância material, mas também uma alma experiente, uma fé inabalável que nada pode sacudir. Aprenda a orar com o fogo da confiança. Em vez de repetir constantemente as queixas sobre a escassez, comece cada dia com uma oração de agradecimento pelo que você tem. Mesmo que seja apenas uma respiração saudável ou um prato simples de arroz com feijão, a gratidão cria um campo magnético de graça que atrai coisas boas e santas para a sua vida. Quando você vive com a mentalidade de alguém que já recebeu muito, receberá ainda mais. Eu afirmo que a quem tem, mais será dado e terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tenha será tirado. Isso não significa que eu favoreço os ricos, mas é a lei da fé. Aquele que tem fé sempre se sente rico na graça, a partir daí, a provisão de Deus transbordará. Não deixe que a escuridão da inveja se infiltre na sua mente ao ver outras pessoas vivendo no luxo. Você não conhece os fardos que eles têm que carregar, nem consegue ver o vazio nas almas que não têm a Deus. A prosperidade sem paz interior é apenas uma armadilha sutil do inimigo. Eu quero lhe dar ambas as coisas, a abundância material e a serenidade da alma. Para receber isso, você precisa passar pelo processo atual de purificação. Considere essas dificuldades financeiras como uma jornada no deserto, onde você é alimentado com o maná do céu todos os dias. O suficiente apenas para que você entenda que depende inteiramente de Deus. Quando você tiver aprendido essa lição sobre a dependência sagrada, eu o conduzirei à terra prometida da abundância e da liberdade. A libertação do fardo do dinheiro está muito próxima. Mesmo que os seus sentidos ainda não tenham percebido isso, eu ajo nas realidades transcendentais antes que os resultados se manifestem no mundo visível. Mantenha a sua vontade sempre voltada para as coisas boas e belas. Nunca faça coisas contra a sua consciência ou prejudique os outros por causa da miséria. A justiça de Deus é a garantia mais firme para o seu futuro. Uma pessoa que vive justamente nunca terá que mendigar por comida, porque o Pai Celestial sempre cuida de seus filhos com um amor paternal infinito. Enfrente com coragem os credores, as dificuldades, com uma atitude humilde, mas não covarde, pois você é filho do Rei dos Reis. Na vida cotidiana, pratique a gestão sábia. Eu lhe dei a razão para distinguir entre as necessidades reais e os desejos temporários. A libertação começa quando você sabe se contentar com o que tem e usá-lo de forma significativa. Corte o que é supérfluo, o que serve apenas à vaidade ilusória. Quando você vive de forma simples, se sente mais livre do que nunca. Essa liberdade é exatamente a base para que eu construa uma nova prosperidade, sustentável e cheia de significado. Você não terá mais que correr atrás do dinheiro, mas o dinheiro o seguirá para servi-lo em obras de caridade e na construção da comunidade. Lembre-se da parábola dos talentos. Eu concedo a cada pessoa recursos diferentes de acordo com a sua capacidade. O importante não é o quanto você tem, mas o que fez com o que tem. Não enterre o seu talento ou a sua oportunidade no sol do medo. Tenha a coragem de investir, a coragem de trabalhar e a coragem de confiar na minha orientação. Cada pequeno passo seu em obediência é abençoado por mim e feito para se multiplicar abundantemente. A sua libertação financeira virá como um resultado inevitável de uma vida intimamente conectada com a fonte da graça. Toda noite, quando você se deitar para descansar, entregue em minhas mãos todas as preocupações daquele dia.
Não leve as contas ou os números para o seu sono. Durma em paz nos braços do Eterno, aquele que nunca cochila para vigiar a sua vida. Quando você acordar de manhã, receba um novo dia como um presente totalmente novo, não manchado pelas falhas de ontem. Eu estou renovando todas as coisas na sua vida. O fardo que você pensava ser insuportável está sendo retirado por um poder invisível, mas extremamente forte. Acredite, espere e ame, porque a glória de Deus está prestes a brilhar intensamente no caminho que você trilha. Quando a escuridão da ansiedade envolver o seu pequeno quarto e paralisar toda a sua vontade de resistir, lembre-se de que eu não estou acima das nuvens distantes para observar a dor da humanidade como um espectador insensível. Eu estou aqui, bem no aperto do seu peito, no meio dos cálculos amargos sobre a comida e o sono. O cansaço que você está suportando devido às pressões financeiras não é um castigo, mas um chamado silencioso, porém intenso, para que você perceba que a força humana é limitada, enquanto a graça de Deus é ilimitada. Este mundo muitas vezes mede o sucesso ou o fracasso por bens visíveis. Mas no meu reino, o valor de uma alma reside na sua capacidade de se entregar completamente àquele que a criou. O fardo financeiro que você carrega em seus ombros, por mais pesado que seja, é apenas uma pequena parte do grande plano providencial que reservei para você. Prepare a sua alma porque a hora da libertação está próxima e as correntes da escassez estão prestes a serem quebradas pelo poder do amor eterno. O impasse que você sente é, na verdade, uma preparação para uma transformação muito mais profunda. Você frequentemente me pede para tirar as dívidas, mas eu quero lhe dar muito mais do que isso. Quero lhe dar a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. O dinheiro é apenas uma ferramenta, mas quando se torna uma obsessão, ele se transforma em um ídolo cruel que suga a sua alegria e a sua vida. Olhe para os dias passados, quando você estava ocupado perseguindo números, a sua alma secou como uma terra atingida por uma longa seca. Hoje eu afirmo que a chuva da graça está chegando. Ela não apenas refrescará as necessidades materiais imediatas, mas também curará as cicatrizes da ansiedade, da baixa autoestima e do medo do abandono. Não olhe para o que você ainda não tem. Olhe para aquele que tem tudo nas mãos e está pronto para derramar bênçãos sobre aqueles que têm fé. Ouça as minhas palavras: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque você ainda se apega teimosamente ao seu próprio fardo em vez de entregá-lo a mim. O orgulho oculto no coração humano frequentemente os faz acreditar que devem resolver tudo sozinhos, que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Mas na vida espiritual, a fraqueza é exatamente quando o meu poder se manifesta de forma mais completa. Quando você admite que não pode seguir em frente sem mim, é quando eu plantarei ideias brilhantes na sua mente. Eu guiarei pessoas de bom coração até você e providenciarei eventos que o mundo chama de coincidência, mas que na verdade são intervenções sagradas da vontade de Deus. A sua libertação financeira não virá como um acaso, mas como um testemunho da fidelidade daquele que nunca muda. Há momentos em que você sente como se Deus estivesse em silêncio diante dos apelos fervorosos sobre a miséria. Mas entenda que o meu silêncio não é ausência. Eu estou trabalhando em silêncio para moldar a paciência e a humildade em você. Uma alma que nunca passou por privações dificilmente sentirá a doçura da provisão divina. Quando esse fardo financeiro for retirado, você não olhará mais para o dinheiro com os olhos da posse, mas com os olhos de um mordomo grato. Você entenderá que tudo o que tem é um presente e a verdadeira riqueza é a capacidade de doar sem medo. Este é o objetivo final deste teste: transformar um coração ansioso em um coração cheio de fé e caridade. Olhe para a vida dos santos que viveram em pobreza absoluta, mas possuíam uma paz que os reis invejariam. Eles não se preocupavam com o amanhã porque sabiam que o Pai Celestial via todas as suas necessidades. Você também pratique viver o momento presente. Não use a sua imaginação para pintar os piores cenários sobre o futuro, porque é assim que você se tortura com fantasmas irreais. Eu sou o ser eterno. Eu estou no seu presente e já estou no seu futuro também. Tudo está sob o meu controle. Quando você confia a mim os boletos vencidos, os empréstimos e as preocupações, está abrindo espaço para que o milagre aconteça. Não feche o seu coração com o desespero,
pois o desespero é negar o poder de ressurreição de Deus. A libertação que virá terá uma forma que você não espera. Pode ser uma nova oportunidade de trabalho, uma reconciliação nas relações comerciais, ou simplesmente uma iluminação que o ajudará a gerenciar as finanças de forma mais sábia. Seja qual for a forma, ela trará a marca da bondade infinita. Esteja pronto para receber, mas também para mudar o seu estilo de vida sob a orientação do Espírito Santo. A abundância que eu concedo sempre vem acompanhada de responsabilidade. Não use esta libertação para retornar ao caminho do desperdício ou para servir aos desejos pessoais. Use-a para glorificar a Deus e ajudar os irmãos e irmãs que também estão em dificuldade, como você já esteve. Essa é a maneira de manter as suas bênçãos sustentáveis e inesgotáveis. Lembre-se das minhas palavras. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma única hora à sua vida? A ansiedade sobre o dinheiro é como um nevoeiro que esconde o sol. Ela não faz o problema desaparecer, apenas impede que você veja o caminho. Eu lhe digo, dissipa esse nevoeiro com uma oração confiante. Quando orar, não peça apenas dinheiro, peça paz e sabedoria. A paz o ajudará a manter a mente clara para tomar as decisões certas. E a sabedoria o ajudará a ver as saídas que nunca havia notado antes. Eu sou a luz do mundo e a minha luz iluminará os cantos mais escuros da sua situação financeira, mostrando onde está o caminho para a liberdade. Não deixe que o complexo de inferioridade por causa da pobreza fira a sua alma. Você não é um fracasso só porque está enfrentando dificuldades materiais. O valor de uma pessoa não reside no que ela possui, mas em quem ela é diante de Deus. Aos meus olhos, você é um tesouro inestimável. Um filho amado a ponto de eu sacrificar a minha própria vida para redimi-lo. Esta pobreza temporária não diminui a sua dignidade. Pelo contrário, ela pode fazer brilhar a beleza da perseverança e da fé. Fique firme na posição de um vencedor, pois aquele que está em você é maior do que qualquer força do mundo e qualquer flutuação do mercado. Este fardo está prestes a ser retirado e você sairá da fornalha da provação com a alma brilhando como ouro puro. Nos próximos dias, preste atenção aos sinais da graça. Enviarei mensagens, pequenas ajudas iniciais como gotas de chuva anunciando uma grande tempestade. Receba-as com gratidão e humildade. Não despreze os pequenos começos, pois de uma semente de mostarda pode crescer uma grande árvore. A sua recuperação financeira será um processo construído sobre os alicerces da fé e da lealdade. Eu nunca permitirei que seja tentado além do que pode suportar, e com a provação, eu sempre providencio uma saída. Respire fundo e sinta a minha presença bem ao seu lado. Tudo está mudando gradualmente para melhor. Você não está sozinho e o seu fardo foi verdadeiramente aceito por mim. Prepare-se mentalmente para cantar uma canção de ação de graças. Quando você vir que os nós estão começando a ser desatados, quando as dívidas do cheque especial forem pagas e a abundância começar a retornar, não se esqueça daquele que o guiou através do vale da escuridão. Mantenha o seu coração apegado a mim, não apenas nos momentos difíceis, mas também no sucesso. A verdadeira riqueza é a riqueza do amor e da união íntima com Deus. Todo o resto é secundário. Eu digo mais uma vez, não tenha medo porque o seu fardo financeiro está prestes a ser retirado e uma nova primavera de paz e abundância está começando a brotar na sua vida. Confie absolutamente porque a minha palavra é a verdade e a vida. O silêncio de Deus é frequentemente confundido com indiferença, mas na verdade é o espaço sagrado para a alma aprender a ouvir as batidas da graça. Quando você enfrenta boletos vencidos, as pressões dos credores ou o fracasso de um negócio desfavorável, a sua mente é frequentemente sitiada pelo barulho do medo. No entanto, eu quero que você compreenda que a minha provisão nunca chega atrasada, nem é por acaso. É um fluxo eterno que se origina da bondade infinita do Pai Celestial. Aquele que criou o universo do nada e nutre todos os seres vivos com o seu sopro. O fardo financeiro que você sente é, na verdade, apenas a camada externa de um teste de fé muito maior. Quando você aprender a abrir mão do controle e depositar toda a sua confiança em mim, essa casca se quebrará automaticamente para revelar o tesouro da graça que preparei para a sua vida. Olhe profundamente para a raiz da ansiedade.
Você tem medo de que, sem dinheiro, perderá a segurança, a dignidade ou será desprezado pelo mundo. Eu pergunto a você, não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que as roupas? O seu valor não está no saldo da conta bancária ou nos bens visíveis que possui. Você é uma obra-prima única de Deus, redimida por um preço incalculável, que não pode ser medido com ouro ou joias. Quando você permite que o dinheiro defina quem você é, acaba diminuindo o valor nobre que lhe dei. A libertação que trago para você começa libertando a sua mente da dependência dos ídolos materiais. Quando reconhecer que eu sou o verdadeiro dono de todos os recursos, sentirá que o fardo financeiro ficará mais leve, porque saberá que está servindo a um Pai imensamente rico e compassivo. Nunca deixe que a ganância ou o egoísmo manchem as suas orações. Há pessoas que pedem riqueza apenas para satisfazer os desejos pessoais. Mas peça pela abundância para poder cumprir a vontade sagrada e servir ao próximo. Eu conheço as suas necessidades legítimas, desde um telhado para se proteger do sol e da chuva até as refeições diárias para a família. Eu nunca viro o rosto diante do clamor dos necessitados. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Esta promessa não é uma fórmula mágica para obter dinheiro facilmente, mas um compromisso sobre a minha presença e apoio em todas as circunstâncias. Quando você bater na porta com um coração sincero e humilde, abrirei caminhos que a sabedoria humana não pode prever. A sua iminente libertação financeira exige uma atitude de arrependimento e correção na forma como gerencia o que tem. Talvez no passado você tenha sido esbanjador, usado o dinheiro para alimentar o orgulho ou tenha sido desonesto em transações. Entregue todos esses erros a mim com um coração arrependido. Eu não olho para o passado para condenar, eu olho para o presente para redimir. Quando você começa a viver retamente, quando valoriza cada pequena moeda de real e a usa sabiamente de acordo com a vontade de Deus, está abrindo um poderoso canal de graça. Um mordomo fiel nas pequenas coisas receberá a responsabilidade sobre coisas maiores. Comece purificando a sua alma e as suas próprias mãos, então você verá que o milagre da abundância começará a brotar da sua própria justiça. O mundo costuma ensinar a acumular para se sentir seguro, mas o meu reino ensina a dar para receber. Este é um paradoxo espiritual que apenas aqueles que têm fé conseguem compreender. Quando você estiver passando por necessidades, tente compartilhar uma pequena parte do que tem com alguém ainda mais necessitado. Essa atitude não o deixará mais pobre. Pelo contrário, quebrará o poder do Deus Mamon que tenta controlar a sua alma. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você doa com amor, está provando ao mundo e a ti mesmo que não é escravo dos bens materiais. Nesse exato momento, eu encherei o seu coração com uma paz que nenhum tesouro deste mundo pode conter, acompanhada de uma provisão material abundante para que você continue realizando suas obras de bondade. Tenha cuidado com as tentações das trevas enquanto estiver enfrentando dificuldades financeiras. O inimigo das almas costuma se aproveitar da escassez para instigá-lo a seguir caminhos enganosos, negócios ilícitos ou a fazer concessões morais. Ele sussurrará que essa é a única maneira de escapar da pobreza, que Deus já o abandonou. Não acredite nessas mentiras. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A libertação que eu concedo sempre caminha de mãos dadas com a santidade. Eu prefiro vê-lo pobre, mas mantendo a sua dignidade, do que vê-lo rico e perdendo a sua alma. Mas tenha fé, pois eu não permitirei que o justo mendigue o pão para sempre. O amanhecer da restauração já está surgindo no horizonte da fé. Cada dívida que o preocupa, cada pressão financeira que você está suportando, considere como um convite para se aprofundar na sua comunhão comigo. É na necessidade que você percebe o verdadeiro valor da oração diária. É na incerteza que você entende o significado de se entregar a cada instante. Não use as suas próprias forças para lutar contra as tempestades financeiras. Deixe-me ser o capitão do barco da sua vida. Eu lhe mostrarei o que você precisa soltar, o que deve segurar e quais decisões precisam ser tomadas para levá-lo ao porto seguro da estabilidade. A minha sabedoria iluminará a sua mente, ajudando-o a enxergar soluções criativas e novos caminhos profissionais que antes a ansiedade escondia da sua visão.
O seu fardo financeiro está prestes a ser retirado, não como uma dádiva aleatória, mas como a conclusão de um processo de amadurecimento espiritual. Quando você tiver aprendido a viver com plenitude mesmo nos momentos de falta, quando tiver colocado o amor acima do lucro e reconhecido que toda boa dádiva vem de Deus, então a prosperidade não será mais uma ameaça para a sua alma. Eu lhe darei abundância para que possa cuidar da sua família, realizar os seus sonhos e se tornar uma extensão da bondade de Deus neste mundo. Receba esta libertação com humildade e vigilância. Nunca se esqueça destes dias difíceis, pois eles são as pedras angulares que construíram a sua fé inabalável. Neste momento, respire fundo e deixe que a minha paz preencha a sua alma. Afaste todos os pensamentos negativos, qualquer sentimento de inferioridade e todas as mágoas. Eu estou agindo. Estou reorganizando os acontecimentos, tocando a compaixão das pessoas envolvidas e abrindo novas portas de oportunidade para você. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Seja fiel aos seus deveres de hoje, trabalhe com todo o amor e responsabilidade e deixe o resto comigo. A providência divina é uma verdade inegável, que nunca falha com aqueles que depositam toda a sua confiança nela. Em breve, você verá a minha glória se manifestar na sua própria carteira, no seu próprio trabalho e no seu dia a dia. Seja forte e corajoso, a libertação que você tanto espera já não está longe. Comece a me agradecer pelo que está por vir, pois a gratidão é a maior expressão da fé. Quando você agradece em meio às dificuldades, está declarando que acredita mais no meu poder e no meu amor do que na dura realidade do mundo. E é exatamente essa fé que moverá as montanhas das dívidas e da escassez. Eu estou com você, caminhando ao seu lado a cada passo, e nunca deixarei que você caia. Prepara o seu coração para uma nova vida, onde o fardo do dinheiro não será mais um obstáculo, mas sim um testemunho da maravilhosa libertação de Deus para o seu filho amado. A minha presença não se limita a templos grandiosos ou cerimônias deslumbrantes. Ela se manifesta de forma mais clara quando acompanho as almas que estão sobrecarregadas de preocupações. Quando os números das dívidas se tornam fantasmas que assombram o seu sono, quando a falta de bens materiais ofusca a esperança de um amanhã melhor. Lembre-se de que eu sou aquele que multiplicou os pães e os peixes para alimentar milhares de pessoas no deserto. Eu não o deixarei enfrentar esse fardo sozinho. Todas as preocupações financeiras, por maiores e mais assustadoras que pareçam aos olhos humanos, diante de mim não passam de minúsculos grãos de poeira no oceano da providência. Eu declaro que a libertação está chegando, não como uma brisa passageira, mas como o restabelecimento da ordem divina na sua vida. Um estado onde a justiça e a confiança guiarão você para uma prosperidade duradoura. Entenda que o dinheiro neste mundo muitas vezes assume a face de um dominador cruel, forçando a alma a se ajoelhar diante dos desejos e dos medos. Mas o ser humano, que foi selado pela graça, não deve permitir ser aprisionado por esses valores passageiros. A libertação que eu estou trazendo a você começa com a quebra das correntes dessa mentalidade de pobreza. Pare de se ver como um miserável que implora pelas migalhas da mesa do mundo. Você é um herdeiro do reino de Deus, onde todos os recursos são abundantes e inesgotáveis. Quando você muda a sua perspectiva da escassez para a plenitude do meu amor, você abre espaço para que milagres financeiros aconteçam. Tudo é possível para aquele que crê. A fé não é uma emoção superficial, mas uma convicção inabalável no poder daquele que pode transformar pedras em pão e água em vinho. Eu vejo as gotas de suor que ainda caem sobre os papéis de contas. Aqueles momentos em que o seu peito aperta por causa de uma cobrança ou de uma despesa inesperada. Não deixe que essas coisas roubem a sua paz. Ofereça essas pressões como um holocausto de arrependimento. Talvez, em meio à correria, tenha havido momentos em que você se esqueceu de buscar a vontade de Deus ou deixou o seu coração ser arrastado pelo turbilhão da ganância. Agora é hora de voltar à fonte. Quando você coloca a justiça de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas te alinham automaticamente em perfeita ordem. Eu iluminarei os caminhos de saída que antes a ansiedade ocultava. Enviarei conselheiros sábios, parceiros sinceros e oportunidades de trabalho com as quais você nunca ousou sonhar. O seu fardo financeiro está prestes a ser retirado.
Não para que você caia na preguiça ou no prazer egoísta, mas para que se torne uma testemunha da bondade de Deus. A abundância que eu concedo sempre carrega uma missão. Quando for liberto das dívidas, você terá as mãos livres para ajudar os que sofrem e um coração leve para ouvir o chamado da santidade. Não tenha medo de que a minha provisão cesse. Dê, e será dado. Essa é a lei eterna do reino dos céus. Quando você se torna um canal de graça, esse rio de bênçãos nunca deixará de fluir através da sua vida. A verdadeira riqueza não está na quantidade de dinheiro que você acumula, mas na sua capacidade de usar esses recursos para glorificar a Deus e trazer felicidade ao próximo. Seja perseverante na oração e nunca desanime. Há momentos em que a libertação parece demorar, mas isso acontece porque eu estou limpando o solo do seu coração, arrancando as raízes amargas da ganância e plantando as sementes da administração sábia. Você precisa aprender a cuidar dos poucos talentos antes de serem confiados tesouros maiores. Viva com moderação, honestidade e cheio de caridade, mesmo quando estiver em necessidade. É exatamente nessa provação que o seu caráter e a sua fé são forjados para se tornarem puros como o ouro provado no fogo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu estou observando como você enfrenta as dificuldades e fico muito satisfeito ao ver que continua mantendo viva a esperança e o meu amor. Nos próximos dias, preste atenção e ouça a voz do Espírito Santo, guiando-o em suas decisões financeiras. Não haja movido pelo pânico ou pela pressão da sociedade. Haja com base na sua paz interior. Se surgir uma oportunidade que não trouxer paz ao seu coração, seja cauteloso, pois pode ser uma armadilha das trevas. Mas, se um novo caminho se abrir acompanhado de uma alegria secreta e estiver alinhado com os valores do Evangelho, dê um passo à frente com coragem. Eu o protegerei dos enganos e lhe mostrarei qual é o verdadeiro caminho para a estabilidade e a prosperidade. O peso que você carrega será aliviado pouco a pouco, até que você perceba que está completamente livre sob a luz da graça. Nunca se esqueça de que eu sou aquele que enxerga todos os cantos da sua alma. Eu sei do que você precisa antes mesmo de você pedir. A sua ansiedade não melhora a situação, apenas deixa o seu coração pesado e o afasta de mim. Entregue tudo aos cuidados providentes do Pai, aquele que criou as estrelas e governa as galáxias. Será que ele não poderia resolver os problemas financeiros de um filho que ele ama tanto? Confie no tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. O tempo da aflição está prestes a passar e o tempo da restauração está começando. Prepara o seu coração para receber os milagres que eu vou realizar na sua vida. Viva cada dia com a atitude de um vencedor, não pela sua própria força, mas pelo poder daquele que venceu o mundo. A pobreza e as dívidas não têm mais poder sobre você. Eu já quebrei o jugo da dominação delas através do meu amor sacrificial na cruz. Quando você entra em comunhão comigo através da oração e dos sacramentos, está recebendo a energia divina para superar qualquer obstáculo material. Mantenha os seus olhos sempre voltados para frente. Não olhe para trás, para os fracassos ou perdas do passado. O que foi perdido será restituído em dobro, de uma maneira que você nem consegue imaginar. A glória de Deus brilhará sobre a sua restauração financeira, fazendo com que todos ao seu redor reconheçam que foi a minha mão que fez isso. Todas as ansiedades por causa de dinheiro são como nuvens escuras escondendo o sol, mas o sol continua brilhando por trás delas. Use a oração como um vento forte para dissipar essas nuvens. Quando o seu interior clarear, você verá que todos os recursos de que precisa já estão ao seu alcance. Eu não lhe prometo uma vida de luxo fútil, mas lhe prometo uma abundância suficiente para que você possa viver uma vida cheia de significado, paz e repleta de amor. O fardo do dinheiro está prestes a ser retirado e será substituído pela leveza de uma alma livre para amar e servir. Acredite, pois eu estou com você agora e estarei até o fim dos tempos. Deixe que a minha paz reine no seu coração. Não permita que as oscilações do mercado ou as notícias pessimistas do mundo perturbem a sua alma. O mundo pode mudar, o dinheiro pode se desvalorizar, mas o meu amor e a minha proteção por você são eternos. Você não foi criado para ser escravo de nada material. Você foi criado para governar esta terra com sabedoria e justiça.
Levante-se das cinzas da ansiedade, vista-se com as roupas da alegria e da confiança. A libertação já começou e em breve você sentirá a doçura de uma vida que não é mais cercada por preocupações materiais. Eu falo com você com toda a minha bondade. Fique tranquilo, pois eu já cuidei de tudo. A minha presença nunca se afasta das dores mais profundas da sua alma, especialmente quando essa alma está sendo sufocada pelas ansiedades materiais. Muitas vezes você se pergunta por que um Deus tão bondoso permitiria que alguém que ele ama caísse na miséria, tendo que se curvar diante das pressões do dinheiro. Entenda que, no plano providencial de meu Pai, nenhum evento acontece sem trazer um benefício espiritual. Os dias em que você tem que lutar com os números, com as dívidas acumuladas e com a escassez, não são um sinal de abandono, mas uma fase necessária de purificação para que você descubra qual é o verdadeiro pilar da sua vida. O mundo lhe ensina que o dinheiro é poder, é segurança, é tudo. Mas eu lhe digo, o dinheiro é apenas uma migalha passageira, enquanto o meu amor é a fonte de vida eterna. O fardo que você carrega sobre esses ombros cansados está prestes a ser retirado. Pois eu ouvi o clamor que vem do fundo do seu coração, e a hora da sua libertação já foi marcada. Olhe para a verdadeira raiz da sua ansiedade financeira. É uma escuridão que se infiltra na sua mente, roubando a sua capacidade de ver os milagres que estão acontecendo ao seu redor. Quando você fica muito preocupado sobre como vai conseguir dinheiro para pagar as dívidas e sustentar a vida, você, sem perceber, deixa Deus de fora da sua história. Você está tentando carregar o mundo inteiro nas costas sozinho, enquanto sou eu quem mantenho a terra girando e impeço que as estrelas caiam. Você acha que, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único côvado à sua vida. A preocupação não vai ajudá-lo a pagar aquele boleto. Ela apenas rouba a sua paz e a força para agir com sabedoria. A libertação que eu lhe reservei começa no exato momento em que você ousa abrir mão do controle e me diz: Senhor, tudo o que eu tenho é teu. Faça a tua santa vontade. Todos os tesouros de ouro e prata deste mundo pertencem ao meu Pai. A prata é minha e o ouro é meu. Se ele quisesse, poderia fazer chover dinheiro, mas ele quer que você aprenda uma lição muito mais valiosa, a lição da dependência da sua graça. Quando você chegar ao limite das suas próprias forças, quando todas as portas humanas parecerem se fechar, é aí que o poder de Deus entra em ação. Eu abrirei caminhos de saída que nenhuma inteligência humana poderia calcular. Tocarei os corações, reverterei as situações mais difíceis e lhe atrarei os recursos necessários exatamente quando você mais precisar. Não olhe para o vazio da sua carteira. Olhe para a abundância da bondade de Deus. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as sustenta. Você não tem muito mais valor do que elas. A libertação do peso do dinheiro não é um evento acidental, mas o resultado de uma profunda transformação interior. Quando você deixar de ver o dinheiro como o objetivo final da vida, quando souber usar o que tem para servir e compartilhar, você terá quebrado as correntes do Deus Mamon. Eu quero lhe dar abundância para que viva uma vida digna da sua posição como filho de Deus, mas também quero que mantenha o coração desapegado, sem estar preso ao que é passageiro. Prepare a sua alma para receber as bênçãos, não com ganância, mas com gratidão e generosidade. Uma alma que sabe dar, mesmo nos momentos de necessidade, é a alma que já está pronta para receber os maiores tesouros do céu. Lembre-se daquelas vezes em que você esteve desesperado e, de alguma forma, tudo se resolveu. Não foi coincidência, foi a minha mão conduzindo a situação. Eu fui à sua frente para preparar o caminho, estive ao seu lado para levantá-lo quando tropeçou, e estive atrás de você para protegê-lo dos ataques do desânimo. O mesmo acontece com a sua carga financeira atual. Ela passará como uma tempestade, depois de lavar toda a poeira do orgulho da sua alma. Eu lhe prometo que a paz voltará e você se sentirá envolvido por um cuidado ainda mais meticuloso do que a maneira como cuido das flores do campo. Nunca perca a sua integridade por causa da falta de dinheiro. A tentação de fazer algo desonesto para resolver um problema financeiro é uma armadilha perigosa das trevas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Se você mantiver a sua honestidade e fidelidade, eu garantirei o seu futuro. Uma moeda conquistada com integridade tem mais valor do que 1000 moedas de ouro obtidas com engano. Abençoarei o trabalho das suas mãos e farei com que os seus pequenos esforços rendam frutos abundantes. Eu lhe darei sabedoria para administrar as suas finanças, clareza para enxergar as oportunidades honestas e coragem para fazer as mudanças necessárias na sua vida. Nos próximos dias, preste atenção às pequenas ajudas que chegarão até você. Não menospreze nenhum sinal da graça. Eu costumo agir através de pessoas comuns e em situações inesperadas. Abra o seu coração para receber ajuda e não hesite em expressar a sua gratidão. A sua libertação está sendo tecida com os fios de ouro do amor de Deus. Você verá os nós das dívidas sendo desatados gradualmente, novas fontes de renda se abrindo e uma estabilidade duradoura sendo estabelecida. Mas lembre-se sempre: se as riquezas aumentarem, não ponha nelas o coração. Use a prosperidade que está por vir para glorificar o meu nome e trazer benefícios à comunidade. A liberdade financeira que eu concedo lhe dará mais tempo para a oração, para a família e para as boas obras. Não se deixe cair novamente na espiral da acumulação sem sentido. Leve uma vida simples, serena e cheia de alegria. Quando não for mais assombrado pelas preocupações com dinheiro, você verá a beleza da vida de uma forma mais radiante do que nunca. Entenderá que a verdadeira felicidade não está no que você tem nas mãos, mas na minha presença em seu coração. Tudo é possível para Deus. Não há dívida que seja grande demais, nem impasse que seja tão difícil que o meu poder não possa resolver. Coloque toda a sua fé em mim agora mesmo. Jogue fora toda a ansiedade, os sentimentos de inferioridade e a tristeza causada pela escassez. Estou renovando a sua vida. Estou restaurando o que foi perdido e lhe dando um novo começo cheio de esperança. Caminhe com absoluta confiança, como um filho que anda ao lado de seu pai, sabendo que todas as suas necessidades já foram conhecidas e serão atendidas da maneira mais perfeita possível. O seu fardo financeiro já foi aceito por mim e muito em breve você sentirá a leveza relaxante de uma alma totalmente libertada por Deus. Viva no espírito da ressurreição. Assim como eu venci a morte para trazer a vida eterna, também o ajudarei a vencer as dificuldades desta vida passageira. Não tenha medo do amanhã, pois o amanhã já está nas minhas mãos misericordiosas. Dê graças pela libertação que está a caminho, dê graças pela provisão abundante e agradeça pelo amor que nunca muda. Você não está sozinho nessa batalha. Eu sou o seu protetor, o seu provedor e o salvador da sua vida. Tudo está sendo aperfeiçoado de acordo com o plano santo e você verá a glória de Deus brilhar em sua própria vida e na sua família. A libertação não se limita apenas a ter dinheiro suficiente para pagar as contas, mas se trata de a sua alma alcançar uma liberdade absoluta diante das instabilidades terrenas. Quando você tiver compreendido plenamente a bondade do Pai, nunca mais tremerá de medo diante da falta. Entenderá que, seja tendo muito ou pouco nas mãos, você sempre será a pessoa mais rica porque tem a mim. É essa certeza que o protegerá de todas as ansiedades no futuro. Falo com você com toda a compaixão. Descanse na minha paz, pois o seu fardo foi retirado e um novo capítulo, cheio de graça, está se abrindo diante dos seus olhos. Mantenha-se firme nas minhas promessas. Eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Essa promessa abrange todos os aspectos da sua vida, incluindo até as menores necessidades materiais. Não há nada insignificante para o meu amor. Toda vez que você se preocupar com dinheiro, lembre-se das marcas dos pregos em minhas mãos. Elas são a prova de que sacrifiquei tudo por você. Acha mesmo que eu negaria cuidar de você nesses dias difíceis? Levante a cabeça e caminhe na luz da esperança, pois a sua libertação foi selada com um amor eterno. A tranquilidade da alma nos momentos de tempestade financeira é a prova mais contundente de uma fé que foi refinada pela provação. Quando você estiver diante das paredes isolantes das dívidas, quando as oportunidades parecerem se fechar e a miséria envolver cada um de seus pensamentos, lembre-se de que eu nunca sou um Deus distante. Estou bem aí, no aperto do seu coração, conhecendo cada ansiedade em relação às suas necessidades diárias de alimento e sustento. O mundo costuma usar a riqueza para definir o poder,
mas eu uso a capacidade de se render para medir a fidelidade. Quanto a esse fardo material que você carrega nos ombros, por maior e mais pesado que possa parecer aos olhos humanos, diante do meu poder, não passa de uma realidade temporária que está prestes a ser afastada pela luz da minha providência. Deixe o seu coração se acalmar, pois agora eu declaro que a libertação está se aproximando e trará um novo fôlego de vida para você. Nunca deixe que a carência momentânea apague a sua visão da verdadeira riqueza espiritual. Os números em um boleto ou a conta bancária vazia não são a medida do meu amor por você. Muitas vezes você cai na armadilha de se sentir inferior, sentindo-se abandonado ou punido quando passa por necessidades. Mas observe, os maiores santos costumavam ser pessoas que não possuíam nada além de uma alma repleta de Deus. A sua pobreza atual é um ambiente preparado para que você aprenda a ouvir a minha voz com mais clareza. Quando o ruído do consumismo é abafado pela escassez, a sua alma começará a ansiar pelos valores eternos. E é exatamente nesse desejo profundo que eu encherei o seu coração com sabedoria para resolver todos os problemas deste mundo. A libertação financeira não se resume a ter mais dinheiro, mas sim uma mudança profunda na forma como você enxerga e utiliza aquilo que lhe é dado. Todos os recursos da terra estão sob o domínio de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quando você se preocupa com o futuro, está inadvertidamente limitando o meu poder às restritas leis econômicas da humanidade. Você se esqueceu de que eu sou aquele que pode fazer brotar água da rocha e fazer o maná cair do céu. A libertação que tenho para você será marcada por milagres, não será necessariamente uma chuva inesperada de dinheiro caindo sobre você, mas sim um maravilhoso arranjo dos acontecimentos. Pode ser uma nova ideia de negócio, a ajuda de um estranho cujo coração eu toquei ou até mesmo uma mudança na atitude daqueles que estão pressionando você. Amplie a sua visão para reconhecer os menores sinais da minha graça, pois eles são o início de uma grande restauração. Reavalie onde você tem depositado a sua confiança. Será que você tem confiado mais nos seus próprios talentos, nos seus contatos sociais ou na sorte do mercado do que na providência do Pai Celestial? Esse impasse atual é um lembrete gentil, porém firme, de que qualquer esforço humano, sem a benção de Deus, é como construir uma casa sobre a areia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora, coloque a pedra angular da sua vida em mim. Quando você trabalhar com honestidade, quando administrar suas finanças com equilíbrio e amor ao próximo, eu farei com que esses esforços se multipliquem. Lhe darei clareza para identificar gastos desnecessários e hábitos que não agradam a Deus, além da força necessária para abandoná-los. A verdadeira liberdade financeira começa quando você deixa de ser escravo dos desejos fúteis. Não se assuste com as ameaças ou pressões vindas das dívidas. Eu sou o protetor dos humildes e levanto os oprimidos. Se você cometeu erros no passado que o levaram ao endividamento, entregue-me essa dor com um coração verdadeiramente arrependido. Eu o ajudarei a encontrar soluções para resolvê-los de forma justa e honrada. Não use mentiras para encobrir as suas dificuldades, pois a mentira só o leva a uma escuridão ainda maior. Viva na verdade, e a verdade o libertará. Quando você viver em retidão, eu serei o seu advogado diante das adversidades. Farei com que aqueles que lhe cobram sejam mais misericordiosos, tornarei as dificuldades mais leves e farei com que o caminho para sair da miséria fique mais claro do que nunca. Pratique a gratidão mesmo quando sentir que não há motivos para agradecer. Este é um segredo espiritual que o mundo não consegue entender. Quando você me agradece por um simples prato de comida ou pelo teto que o abriga do sol e da chuva, você está abrindo o seu coração para receber graças ainda maiores. Reclamações e murmurações só servem para ressecar a alma e bloquear o fluxo das bênçãos. Acostume-se a enxergar a minha mão nas menores alegrias de cada dia. Quando a sua alma transbordar de gratidão, você se descobrirá incrivelmente rico. E a partir dessa riqueza interior, a abundância material será atraída como uma consequência natural da lei do amor. E eu lhe digo, a quem tem gratidão, mais lhe será dado e terá em abundância. A sua iminente libertação financeira também é um convite para que você se torne uma extensão da providência divina para as outras pessoas.
Nunca alimente pensamentos egoístas de acumular apenas para si mesmo quando eu começar a encher os seus celeiros. Lembre-se daqueles que sofrem mais do que você. Aqueles que choram de necessidade sem ter ninguém para confortá-los. Quando você sabe compartilhar, mesmo que seja apenas uma pequena parte, você prova ser um mordomo fiel do Senhor. E a um administrador fiel, eu jamais hesitarei em confiar novos recursos. A verdadeira riqueza não se mede pelo que você consegue reter, mas pelo quanto você entregou para glorificar o meu nome e trazer alegria ao próximo. Prepare a sua mente para ser um canal contínuo de amor e de ajuda. Nos momentos de maior desespero, repita esta oração de confiança: Jesus, eu confio em vós. Deixe que essa frase penetre profundamente na sua mente, dissipando todas as sombras da ansiedade. Eu não lhe prometo um caminho coberto de rosas sem espinhos, mas prometo caminhar com você por todas as estradas tortuosas. Essas dificuldades financeiras são apenas um traço muito curto na jornada eterna da sua alma. Não deixe que isso o desanime ou roube a sua fé na vida eterna. Olhe para a cruz e verá que todo sofrimento tem um valor redentor quando é unido ao meu amor. Quando você superar esta provação, terá uma fé forte como um diamante, uma paciência inabalável e uma sensibilidade aguçada para perceber as necessidades dos irmãos ao seu redor. Preste atenção às oportunidades que colocarei no seu caminho nos próximos dias. Não se apegue rigidamente aos planos antigos se sentir que o Espírito Santo está guiando para uma nova direção. Talvez um novo emprego, uma maneira diferente de gerar renda ou uma nova parceria seja a chave para destrancar a porta da sua libertação. Lhe dei inteligência não para se preocupar, mas para discernir e agir segundo os planos de Deus. Peça em oração o dom do discernimento para saber distinguir qual é a minha vontade e quais são as tentações do mundo. Quando você caminha em obediência, cada um dos seus passos é garantido pelo amparo celestial. Você verá que, ao cuidar das coisas de Deus, Deus cuidará das suas da forma mais perfeita possível. O seu fardo do dinheiro está, de fato, sendo retirado. Não para que desfrute de luxos fúteis, mas para que seja livre para servir e amar. Respire bem fundo e sinta a minha presença envolvendo a sua vida agora mesmo. A minha paz é aquela que excede todo o entendimento humano. Ela guardará o seu coração e a sua mente inabaláveis no amor de Deus. Não tema o dia da manhã, pois do amanhã eu já cuidei. Levante-se, sacuda a poeira da ansiedade e siga o seu caminho com o sorriso de alguém que tem a certeza de ser profundamente amado e protegido pelo Todo-Poderoso. A minha glória brilhará na restauração da sua vida e todos perceberão que fui eu mesmo quem realizou essas maravilhas. Tudo tem um prazo e o tempo da escassez na sua jornada está se fechando para dar lugar a uma nova colheita de graças e de fartura. Mantenha a sua fidelidade intacta e continue caminhando na luz da esperança. Estou sempre ao seu lado, ouvindo cada respiração, entendendo cada necessidade e pronto para derramar incontáveis bênçãos sobre você e sua família. Acalme o seu coração, filho amado, pois eu já assumi o seu fardo e uma libertação completa está começando a brotar bem no centro da sua vida. O silêncio da alma diante das tempestades financeiras não é um sinal de indiferença, mas a demonstração de uma fé que atingiu a maturidade na graça. Quando os números das dívidas viram fantasmas que perturbam as suas noites, quando a pressão das contas e a falta de recursos o deixam sufocado. Lembre-se de que eu não estou de fora do seu sofrimento. Estou presente no meio de todas estas aflições, não para aumentar a carga, mas para ensinar você a depositá-la aos pés da cruz. O mundo insiste em usar o dinheiro para definir o valor de uma pessoa, mas eu uso a capacidade de se render para medir a fidelidade. Esse fardo material que você carrega nos ombros, por mais pesado que seja, ele é apenas uma parte minúscula do grande plano providencial que preparei para você antes da fundação do mundo. E agora, declaro que o período de dificuldades financeiras está chegando ao fim e uma nova estação, marcada por um derramamento de graças tanto materiais quanto espirituais, está começando a surgir. Olhe profundamente para a raiz da sua ansiedade. Você teme que, se não tiver dinheiro, será menosprezado, abandonado ou não conseguirá proteger aqueles que ama. Estes são medos humanos muito compreensíveis, mas eles nascem da falta de crença total no poder daquele que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo.
Olhe para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, o seu Pai Celestial as alimenta. Acaso não vale você muito mais do que elas? A libertação financeira não se inicia no instante em que o dinheiro entra na conta, mas quando você abandona a mente de escravo e veste a atitude de um filho livre na casa do Pai. Quando você parar de considerar o dinheiro a sua única salvação, você verá portas se abrindo, as mesmas que antes a ansiedade não deixava ver. Conheço as noites em que perdeu o sono, as vezes em que contou e recontou os trocados com o coração oprimido. Nesses momentos, recorde-se de que eu sou aquele que multiplicou os pães e os peixes, saciando mais de 5.000 pessoas num lugar deserto. Nunca deixarei que aqueles que confiam em mim sofram fome ou caem vencidos por não terem o que precisam para viver. O atraso na solução dos seus problemas econômicos não é fruto do esquecimento divino, mas de uma verdadeira cirurgia espiritual. Estou arrancando os tumores da arrogância, o hábito dos gastos fúteis e a dependência excessiva de coisas que passam tão rápido. Assim que sua alma estiver purificada e humilde o bastante para agir como um bom administrador de tudo o que tenho, derramarei na sua vida um fluxo farto de recursos. De modo que, além de satisfazer suas necessidades, você ainda possa dividir com outras pessoas. A grande libertação que o aguarda assumirá formas tão incríveis que a inteligência limitada de um ser humano jamais conseguiria calcular. Não precisa ser necessariamente uma quantia de dinheiro caindo do nada, mas pode ser uma iluminação na mentalidade empreendedora. Um novo relacionamento que traz apoio oportuno ou uma mudança na estrutura do trabalho que você está fazendo. Eu sou o Senhor do tempo e do espaço. Posso transformar as situações mais difíceis em um trampolim para a minha glória. Não uso os olhos carnais para julgar a riqueza e a pobreza. Uso os olhos da fé para ver a minha mão reorganizando cada peça do quebra-cabeça na sua vida financeira. Todas as dívidas, todos os compromissos que parecem impossíveis, estão sob a soberania daquele que venceu a morte. Pratique a oração pedindo: o pão nosso de cada dia nos dei hoje, com um coração íntegro. Esta oração não é apenas um pedido material, mas um ato de professar total dependência da graça. Quando você pede apenas para o dia de hoje, você se liberta dos fantasmas do futuro e do peso do passado. Eu quero que você viva num momento presente, onde a minha graça é sempre suficiente para você. Não se preocupe com o dia da manhã, pois sua manhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando você se concentra em fazer bem o trabalho de hoje com retidão, eu cuidarei de todos os seus amanhãs da maneira mais perfeita. Nunca deixe que a escassez o leve ao caminho da injustiça ou da mentira. A tentação de resolver dificuldades financeiras por meios que não agradam a Deus é uma armadilha sutil das trevas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma moeda obtida por meio de fraude trará inquietação, mas uma moeda obtida com suor e lágrimas em santidade gerará bênçãos duradouras. Eu lhe digo para manter a sua integridade mesmo quando sentir que está no fim da linha. É a sua fidelidade na tribulação que será a chave para abrir o tesouro da graça do meu Pai. Eu o recompensarei 100.000 vezes mais pelos sacrifícios que você fez para manter a sua fé. Nos próximos dias, você notará que os nós financeiros começarão a se desatar. Pode ser uma dívida prorrogada, uma fonte de renda extra que surge ou um corte milagroso de despesas. Receba esses sinais com profunda gratidão. Não considere isso como sorte. Considere isso como a intervenção direta da divina providência. Quando você é grato, seu coração se abre para receber muito mais. A gratidão é o ímã que atrai bênçãos. Crie o hábito de me agradecer mesmo quando ainda não vê o resultado final. Pois a fé é a certeza das coisas que não se vêem. Tudo o que você pedir em oração, creia que já o recebeu, e assim lhe sucederá. Essa libertação financeira também traz consigo um chamado para servir. Eu não lhe dou a abundância para que você enterre no egoísmo ou use para se exibir para o mundo. A riqueza é um meio para você praticar a caridade. Quando o peso do dinheiro for retirado, olhe ao seu redor. Há tantas pessoas que também estão chorando por falta das coisas, como você esteve um dia. Torne-se a minha mão estendida para confortá-los. Quando você se torna um canal por onde a graça flui, essa fonte nunca secará.
A verdadeira riqueza não está na acumulação, mas na doação. Uma alma que sabe compartilhar é uma alma que é sempre protegida e abundantemente provida por Deus. Mantenha sua mente sempre vigilante contra as tendências de consumo do mundo. Você não precisa ter tudo o que o mundo considera status para se sentir feliz. A verdadeira felicidade é quando a sua alma repousa em mim. Quer você possua muito ou pouco, a simplicidade na vida o protegerá de novos fardos financeiros no futuro. Eu quero que você seja livre, não para ser escravo de falsas necessidades, mas livre para caminhar na luz da verdade. As riquezas do mundo são apenas vaidade. Apenas o amor de Deus dura para sempre. Quando você entender essa verdade, o dinheiro nunca mais será um fardo, mas apenas uma ferramenta para você glorificar o meu nome nesta terra. Toda provação tem um prazo, e o prazo da escassez em sua vida chegou ao fim. Estou preparando para você uma restauração não apenas material, mas também de status e reputação. O que você perdeu na tribulação será devolvido da melhor maneira para a sua alma. Não tenha medo dos cobradores de dívidas ou das pressões da sociedade, porque eu sou o seu escudo e a sua proteção. Farei com que aqueles que se opõem se calem e aqueles que o desprezam reconheçam o poder de Deus agindo em sua vida. Permaneça firme, de cabeça erguida e siga em frente com esperança imortal. A libertação começou e você logo sentirá a doçura de uma vida sem as sombras da escassez. Ouça a voz mansa do Espírito Santo em seu coração ao tomar decisões financeiras. Eu lhe darei a sabedoria do rei Salomão para discernir o que é necessário e o que é ilusório. Não se apresse, não deixe a ganância ser o seu impulso. Deixe a minha paz ser o árbitro de todos os seus planos. Quando você vive em obediência, cada passo seu é garantido. O fardo do dinheiro está prestes a ser retirado e substituído pela leveza de uma alma que encontrou o verdadeiro tesouro de sua vida em Deus. Confie absolutamente, porque a minha palavra é a verdade e a vida. Eu estou sempre com você agora e para todo o sempre. Amém.